Na aula de hoje, então, vamos ver um pouco sobre as rebeliões na América Portuguesa, assim de olho no quadro para entendermos o contexto histórico. O Brasil, então, ele estava sob domínio de Portugal. Portugal, então, era uma monarquia absolutista. Sendo assim, a ideia de uma monarquia absolutista é fortalecer a sua metrópole. Como? Por meio de impostos altos. Sendo assim, acontece dentro do Brasil as divergências. Essas divergências internas, elas são marcadas por revoltas. Essas revoltas, então, vamos chamar de revoltas separatistas e revoltas nativistas. As revoltas separatistas, elas têm a ideia de independência de Portugal. E as revoltas nativistas, por mais que eram contrárias às ideias de Portugal, não queriam separar, mas assim obter novas mudanças nessas relações comerciais, sobretudo os impostos altos. Assim vamos ter, observem o mapa, nós vamos ter a revolta de Beckman em 1684, a Guerra dos Mascates em 1710, o Quilombo dos Palmares também um conflito, não chega a ser um conflito assim, de cunho separatista, mas é um grito de liberdade, pode-se dizer assim, 1630 a 1694, também nós vamos ter a Revolta de Vila Rica, em 1720, e também a Guerra dos Emboabas, em 1708. De olho no slide, no século XVII, podemos observar que algumas revoltas foram fruto das divergências de interesses entre os colonos e os portugueses. As revoltas nativistas eram simples manifestações de reformas que se adequavam melhor aos interesses locais. Não tinham como foco de interesse a separação do Brasil de Portugal. Exemplo, a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e Revolta de Filipe dos Santos. Já as revoltas separatistas pregavam a independência do Brasil. Em relação a Portugal, são elas a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira, elas vão beber da fonte do Iluminismo, que pregava a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Assim vamos ter, observem o esquema, revoltas coloniais, então, nós vamos ter revolta com caráter regional que contestavam aspectos da política metropolitana. Nesse caso aí, essas revoltas também podem ser chamadas de revoltas nativistas. Então são a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Vila Rica e, do outro lado, nós vamos já ter as revoltas separatistas, buscando o rompimento com a metrópole, que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Com base nesse esquema, nós conseguimos observar, então, uma grande diferença entre o que são os separatistas e o que são os nativistas. Assim, dando continuidade, revoltas nativistas. A Revolta do Beckman ocorreu no ano de 1684, no Maranhão, sob a liderança dos irmãos Manuel e Tomás Beckman. Tinham como principal objetivo lutar por melhorias na administração colonial. A Guerra dos Emboabas ocorreu entre 1708 e 1709 em Minas Gerais. A principal causa foi a luta dos bandeirantes paulistas que queriam exclusividade na exploração do ouro há pouco tempo descoberto no Brasil. A Guerra dos Mascates ocorreu entre 1710 e 1711 em Pernambuco e o principal motivo envolveu os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. Também vamos ter a Revolta de Vila Rica. Ocorreu em 1720, em Vila Rica, região de Minas Gerais, onde o líder dessa revolta foi Filipe dos Santos Freire, que apresentou a insatisfação dos donos das minas de ouro em Vila Rica com a cobrança de impostos, o quinto, e também a instalação das casas de fundição. Essas casas de fundição, ela está relacionado a um controle da coroa portuguesa sobre as nossas relações comerciais na época. Então, com as moedas cunhadas e com o brasão imperial nessas moedas,
conseguir então ter um controle maior sobre esses minerais preciosos que aqui se encontravam. Então, já nas revoltas separatistas, vamos observar aqui no slide, Inconfidência Mineira foi a conspiração de uma pequena elite de Vila Rica, atual Ouro Preto, ocorrida em 1789 contra o domínio português. Motivos: a coroa portuguesa cobrava o quinto de toda a produção. Quando o quinto não era pago, os valores atrasados iam se acumulando. Joaquim José da Silva Xavier, sempre lembrado, né, como principal líder do movimento. Nesse caso, então, nós vamos ter fortes indícios de que essa ideia de liberdade, como eu havia dito antes, vem da ideia de iluminismo. Vamos lembrar o que é o iluminismo. O iluminismo, nós chamamos de iluminismo a ideia que vem trazer a razão para o homem. Então, nessa ideia de razão, há pensamentos prós-ciência e também pensamentos prós a uma nova forma de se administrar a sociedade e também prezando os conceitos de liberdade. Assim vamos ter objetivos da Inconfidência Mineira. Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais, como romper com Portugal e adotar um regime republicano, a capital seria São João del Rei, criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, adotar o serviço militar obrigatório e instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Então aqui tira todo o poder da mão do rei e quebra aquela ideia de absolutismo. Assim nós vamos ter também Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, foi uma conspiração de caráter popular contra a coroa portuguesa, ocorrida no ano de 1798, em Salvador, Bahia, com o intuito de proclamar a independência dessa província. Nesse caso aí, da Conjuração Baiana, ela vai ter um aspecto diferente da Conjuração Mineira. Por quê? Porque ali a ideia era separar aquele território de todo o Brasil. Nesse caso, vamos atentar ao quadro. No quadro aí, na tela de vocês, Conjuração, principais influências externas. Na Mineira nós tivemos o iluminismo, a independência dos Estados Unidos, e na Baiana também o iluminismo, a independência do Haiti e a Revolução Francesa. Os fatores internos: na Mineira foi a crise da mineração, a ameaça da derrama, e nos fatores internos, na Baiana nós tivemos a decadência econômica. Na liderança, na Mineira a liderança é elitizada e na Baiana é popular. Os objetivos: na Mineira, emancipação e desenvolvimento da capitania moderada. Na Baiana, emancipação e garantia de liberdade e igualdade social e racial. Nesse quadro, então, fica evidente que o que perpassa nessas ideias revolucionárias dessa época, nessas ideias de liberdade nessa época, há fortes indícios do iluminismo. O iluminismo, então, ele ganhou o mundo, principalmente na Revolução Francesa. Então, tanto faz a Conjuração Baiana quanto a Mineira, também vão se espelhar nos ideais franceses de liberdade. Termina aqui a nossa aula e até a próxima, pessoal.